Queremos acreditar que conseguimos identificar pessoas perigosas, mas o mais aterrador é que não podemos. As pessoas não se dão conta de que convivem com assassinos em potencial. Este alerta não foi feito por um policial ou qualquer outra autoridade, mas por um dos assassinos em série mais letais da história dos Estados Unidos. Hoje, vamos conhecer o serial killer que usava o charme para atrair suas vítimas. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Ted Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946, em Vermont, nos Estados Unidos. Ted foi criado pelos avós e teve uma infância bastante atribulada. Além de conviver com as explosões de violência do avô, que muitas vezes agredia a avó, Ted foi criado acreditando que sua mãe era na verdade sua irmã e seus avós, seus pais adotivos. Nas diversas entrevistas que concedeu após se tornar famoso, Bundy demonstrou ternura pelos avós, mas relatou mais de uma vez que não tinha amigos e que não sabia o que os outros buscavam em uma amizade. Em 1951, Eleanor, sua mãe, se casou com Johnny Bundy, que adotou Ted. Eleanor e Johnny tiveram mais 4 filhos, e apesar das tentativas de incluir Ted nas atividades da família, o garoto permaneceu distante. Em uma entrevista, Ted afirmou que escolheu ficar sozinho durante a juventude porque não entendia as relações interpessoais. Na adolescência, foi investigado por roubos 2 vezes durante o ensino médio, mas sua ficha foi limpa quando ele alcançou a maioridade. Considerado um jovem inteligente e promissor, Ted não teve dificuldades em ingressar na faculdade. Porém, no início de 1968, abandonou a faculdade e passou a trabalhar em empregos temporários. Acabou se tornando militante do Partido Republicano. Inclusive, trabalhou como voluntário na campanha presidencial de Nelson Rockefeller. Em 1967, se envolveu com uma colega de classe da Universidade de Washington, Stephanie Brooks. Cerca de 1 ano depois, a garota encerrou o relacionamento alegando que Ted era muito imaturo e que não tinha ambição alguma, o que deixou profundamente abalado e devastado. Após a separação de Stephanie, Bundy viajou para o Colorado e mais tarde para a Filadélfia, onde se matriculou por um semestre em outra universidade. Ele afirmou à advogada Polly Nelson que foi nessa época, em 1969, que tentou seu primeiro sequestro. Não há um consenso sobre quando ou onde Bundy começou a assassinar mulheres. Ele contou diferentes versões a entrevistadores, psicólogos e advogados, e se recusou a dar detalhes sobre seus primeiros crimes. Os primeiros homicídios documentados foram cometidos em 1974, quando ele tinha 27 anos. Ted era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Bundy se aproximava delas em locais públicos, fingindo lesão ou incapacidade e até mesmo se passando por uma autoridade. Depois de convencer a vítima, ele a atacava e a deixava inconsciente. Em seguida, levava a locais reclusos para estuprá-las e depois matá-las. Foi em 1974 que meninas começaram a desaparecer dos campos universitários, nos estados de Washington e Oregon, região vizinha à casa de Ted. No outono daquele ano, ele resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah, e não por coincidência, diversas estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques ocorreu contra uma garota chamada Carol, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do Volkswagen que ele dirigia e uma amostra de sangue que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas após o ataque, Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Nessa época, pedestres descobriram um cemitério de ossos
em uma floresta de Washington. Após análises, foi constatado que os corpos pertenciam a mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados comunicaram-se e elaboraram um perfil e esboço composto de um homem chamado Ted. Bud estuprou e assassinou mais de 35 mulheres, incluindo uma garota de 12 anos. Em sua maioria, as vítimas tinham uma aparência semelhante. Eram mulheres brancas, com idade até 25 anos, de classe média, com longos cabelos castanhos e lisos. A onda de assassinatos foi parar nas manchetes, em uma época em que o termo assassino em série havia acabado de ser criado. Começou nos estados do Oregon e Washington, no nordeste dos Estados Unidos. Passou por Utah, Idaho e Colorado, até chegar à Flórida, onde cometeu seus últimos crimes. As buscas por ele duraram 4 anos. Nesse período, ele conseguiu escapar em 2 ocasiões. Esta capacidade de Ted de atrair suas vítimas é melhor compreendida a partir de uma pesquisa sobre assassino em série feita em 2005 pela Unidade de Análise de Conduta do FBI, que concluiu que estes criminosos não têm aparência de monstro e com frequência têm famílias e lares, empregos e aparentam ser membros normais da comunidade. Em 1975, Bud foi preso pela Patrulha Rodoviária de Utah. Em seu carro foram descobertos máscaras, luvas, martelos e sacos de lixo. Uma busca detalhada encontrou fios de cabelos, impressões digitais e evidências sanguíneas de mulheres que haviam sido assassinadas. No intervalo de uma audiência preliminar em 1977, Ted foi autorizado a retirar as algemas para consultar livros de direito. Ele aproveitou a oportunidade para saltar do 2º andar e correr em direção às montanhas. Neste momento, já era temido e procurado em todo o país, mas foram os assassinatos de 14 de janeiro de 1978 que o tornaram realmente famoso. Ele invadiu a casa da Fraternidade Ômega, da Universidade Estadual da Flórida, espancou e estrangulou até a morte 2 meninas, estuprando uma delas e mordendo-a brutalmente. O assassino também bateu na cabeça de outras 2 moradoras da casa, que conseguiram sobreviver. Em 9 de fevereiro de 1978, matou novamente. Desta vez, a vítima foi Kimberly Lish, de 12 anos, que ele sequestrou, mutilou e jogou em um rio. Uma semana depois, foi preso ao dirigir um veículo roubado na Flórida. Ele foi parado na rodovia e preso. Pelos homicídios cometidos na Flórida, ele recebeu 3 sentenças de morte em 2 julgamentos. Formado em Direito e Psicologia, agiu como seu próprio advogado em vários momentos. Concedeu entrevistas a jornalistas e atraiu enorme atenção da mídia. Ele tentou utilizar este interesse midiático ao seu favor. Logo após a conclusão do julgamento, Bud iniciou uma série de entrevistas. Ele falava principalmente em terceira pessoa para evitar o estigma da confissão, mas relatava pela primeira vez os detalhes de seus crimes e sua forma de pensar. Após anos tentando convencer as autoridades sobre sua inocência, Ted Bud não tinha mais como apelar judicialmente, e foi aí que ele topou ter uma conversa franca com alguns investigadores. Neste período, o assassino confessou ter assassinado 36 mulheres, descrevendo o que havia feito com cada uma delas e onde estavam os seus cadáveres. Em 24 de janeiro de 1989, Ted Bud foi levado para a cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida e executado. E aí, curtiu o conteúdo? Vou pedir para avaliar o vídeo e deixar sua opinião nos comentários. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!